compartilhar um sonho que Deus me deu na segunda-feira. Eu tive esse sonho profundo e nele estavam eu e alguns membros da minha família. Nós estávamos caminhando e, de repente, de uma hora para outra, fomos arrebatados. Não sei se era o céu ou o que, mas era tão real. O que eu vi foi um homem, não sei se era Deus ou o que era, mas era uma entidade enorme, um ser humano, não exatamente um ser humano, mas um espírito. Essa pessoa era tão grande, e não éramos só eu e as pessoas com quem eu estava caminhando. Eram milhões, trilhões de pessoas que estavam em frente a esse lugar. Esse lugar parecia um palácio, era enorme e era lindo. Enquanto eu estava em frente a esse palácio, e milhões, trilhões de pessoas também estavam em frente a esse lugar, um portão se abriu e esse espírito imenso veio até nós e ficou de pé diante de nós, mas todos podiam vê-lo. Eu podia ver a figura da pessoa, ela usava um manto, mas eu não conseguia ver o rosto. Era como uma luz que brilhava, e era tão brilhante que ocultava completamente o rosto. Enquanto eu estava lá, essa pessoa começou a falar, e sua voz tinha tanta autoridade que, quando ele falava, todos ouviam. Havia tanto poder na voz desse espírito. Quando ele abriu a boca, ele disse, "Eu sou o Rei dos Reis." Ele apontava para as pessoas e chamava os nomes delas. Enquanto ele chamava os nomes, alguns entravam e outros eram direcionados para outro caminho. Então ele chamou o meu nome e eu fiquei confusa, com medo, nervosa. Esse ser enorme chamando o meu nome, e eu caminhei até ele, muito nervosa. Enquanto eu estava em frente a essa pessoa, ele me disse como amava a forma como eu o servia, e me julgou de acordo com meu estilo de vida e o relacionamento que eu tinha com ele. Ele me disse que eu deveria entrar, mas, enquanto eu entrava do outro lado desse portão enorme, eu me virei e, de repente, as pessoas ficaram loucas. Elas começaram a gritar, a entrar em pânico, a mostrar as mãos como se quisessem entrar. Eu vi meus 2 filhos, especialmente meus 2 filhos. Eles estavam lá e eu ainda posso lembrar dos gritos e dos choros das pessoas. Era tão real, minha tia estava lá e sabe, ela tem servido a Deus por muitos anos. É uma serva muito fiel do Senhor. Quando o rei chamou o nome dela, ela avançou. Ele disse muitas coisas, julgando-a de acordo com seu estilo de vida e relacionamento com o Senhor. Mas, sabe, ela não teve a chance de entrar, e ele disse a ela para ir para o outro lado. Enquanto eu estava do outro lado do portão, meus filhos gritaram, minha filha e meu filho gritaram, sabe? Mas foi tão triste vê-los em pânico, familiares e amigos. Pessoas que eu achava que entrariam no reino dos céus, ficaram do lado de fora, foram deixados para trás. Eu vi crianças entre essas pessoas, não bebês pequenos, mas crianças de 10, 11, 12 anos, e elas estavam em pânico, e os pais estavam em pânico pelos filhos. Eles gritavam, choravam, estavam tão assustados, queriam entrar. Mas esse rei, que disse ser o rei, sabe, Deus é amor, mas o que eu vi no meu sonho foi completamente diferente. Eu implorei para ele permitir que meus 2 filhos entrassem, minha filha e meu filho. Eu disse a ele, se você é o Rei dos Reis e tem tanto amor e compaixão, por que não deixa meus filhos entrarem? Por favor, dê a eles uma chance. E ele me disse, não, você não viu o que eu vi. Você não viu o que se passou na mente deles, o que aconteceu a portas fechadas. Você não viu o estilo de vida deles. Eu vi muitas coisas. Sabe, o pecado é uma coisa grande, não devemos tratá-lo com leveza. Eu implorei a ele, e ele me disse, não. Tudo o que ele me disse foi, o tempo acabou, acabou. Havia milhões, trilhões, bilhões de pessoas do lado de fora gritando para entrar, e eu estava tão nervosa porque esse homem era tão rígido. Ele era tão rígido e havia tomado sua decisão. Ele pediu aos soldados que estavam lá, mas sabe, havia um portão, mas o portão não era nada parecido com o que há neste mundo. Era enorme, era imenso. Imenso é até um eufemismo, porque era tão grande, é algo que ninguém jamais viu. E ele pediu aos soldados, que usavam roupas estranhas, para fecharem os portões. E enquanto os portões se fechavam, e eles empurravam e fechavam os portões, sabe, esses portões se fecharam com um estrondo, com um som que eu nunca tinha ouvido antes, que percorreu meu corpo quando aquele portão se fechou, sabe, e se fechou com um estrondo. Você não conseguia ouvir uma voz, ninguém, eu não conseguia ouvir ninguém gritando, ninguém, e essa pessoa que disse ser o Rei dos Reis se virou e foi embora. Eu me virei e pensei comigo mesma, é isso? É isso? É isso agora? É o céu?
O que está acontecendo? O que vamos fazer agora? E enquanto eu caminhava atrás dele, ele me disse para segui-lo. E eu estava caminhando por um corredor, mas era grande. Eu caminhava e essa pessoa, o Rei dos Reis, usava um manto e uma coroa, e eu caminhava atrás dele, mas estava muito perturbada em meu espírito porque meus filhos ficaram para trás. Minha família ficou para trás, sabe? Pessoas que eu conhecia ficaram para trás. E eu segui o rei, e ele me disse, enquanto eu caminhava, e passei por um quarto, mas havia quartos nesse lugar, mas os quartos eram enormes. Tudo nesse lugar é diferente. É grande, é nada do que você já viu. Eu vi minha avó, que me criou, meu avô. Eu vi minha mãe sentada em um dos quartos, e fiquei feliz em vê-la, mas ao mesmo tempo estava triste. Ela me olhou e sorriu. Eu fui criada em uma casa muito espiritual, sabe? Fui criada em uma casa muito espiritual. Eu entreguei minha vida a Jesus aos 12 anos e nunca tive um sonho como este antes. Eu passei pelo quarto, nem entrei. Alguém me disse que estava no lugar que cada um de nós terá um quarto e pensei comigo mesma, mas há tantas pessoas que ficaram para trás. Por que não permitem que elas entrem? Há tanto espaço e lugar para todos. Tão poucas pessoas foram permitidas entrar nesse palácio. As pessoas que achávamos que entrariam no reino dos céus não estavam lá. Eu nunca esquecerei os gritos, e eu sei que, quando acordei, foi isso. Quando acordei, sabe, eu estava tão traumatizada pelos gritos das pessoas, implorando para entrar. Eu quero encorajar a todos, sabe, Deus é real, Deus é real. Eu nunca experimentei um sonho assim, era tão real, foi traumatizante, e eu oro a Deus para que aqueles que não conhecem o Senhor venham a servi-lo. Faça dele o Rei dos Reis da sua vida, sabe? Eu agradeço a Deus por isso. Eu não pertenço a esta igreja, mas desde que vim aqui, muitas coisas aconteceram comigo. Minha vida começou a mudar. Eu aprendi tantas coisas, sabe? Sobre os reinos espirituais e as entidades e os seres que estão por aí. E sobre a guerra e contra quem precisamos orar, sabe? Eu aprendi coisas novas e fiz uso do que o servo de Deus, John, falou e liberou sobre a congregação, sabe? E quero dizer a todos vocês que esse homem, servo de Deus, John, é algo completamente diferente. E eu agradeço a Deus, dou a Ele todo louvor e glória por usá-lo em um momento como este, sabe? Eu tenho servido ao Senhor por muitos anos, mas nunca ouvi uma palavra como a que Ele pregou. As coisas que Ele nos ensina são completamente diferentes. Tudo neste mundo é espiritual, a vida é espiritual. Quero encorajar todos vocês, não tomem Deus como garantido. Deus é real, Deus é tão real. Só leva você a fazer essa escolha, a tomar essa chance, para que Ele possa ver, para que você possa ver essa mudança em sua vida. Dou a Deus todo louvor e glória pelo que Ele fez por mim e por permitir que eu visse o que vi, embora seja tão traumatizante. Mas eu quero que você saiba que isso não é brincadeira, isso não é brincadeira. Tome a sério o que eu digo, Deus é real. Ele não está brincando, Ele não está brincando. Meu desejo é que todos entrem no reino dos céus. Dou a Deus todo louvor e glória, porque todo louvor e glória pertencem a Ele. Ele é, afinal, o Rei acima de todos os reis.